E a gente está de volta aqui com o programa Sobretudo. Hoje, nossa estreia e num dia muito especial, né? Aniversário de 80 anos do rei, Alessandra. Que dia bom. Né? Dia gostoso, cheio de conversa gostosa e agradável e também cheio de novidade, né? É isso aí. A gente está recebendo aqui o nosso chefe, o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, que tem uma novidade para a gente, para os cachoeirenses, né, Elias? O que o portal Aqui Notícias está preparando aí nessa homenagem a 80 anos do rei? Bom, primeiro, boa tarde a todos os internautas, boa tarde ao pessoal da técnica, boa tarde à nossa redação em Ibaçuí, boa tarde a todos. Primeiro, também quero parabenizar vocês. Deixa eu ver se está ligado aqui. Parabenizar vocês pelo início do programa. Está me ouvindo, vocês? Não. Só um minutinho, Elias. Então, a gente está aqui, ó. Programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente tem um contratempo ou outro. Oi, Já abriu? Oi, está me ouvindo? Alô? Câmbio. Agora pronto, sim, agora sim. Bom, vamos começar de novo? Vamos lá, olha. Pessoal aí que está em casa acompanhando aqui a nossa estreia no Sobretudo, essa homenagem bacanérrima ao Roberto Carlos, não podia ser de outra forma, né, nesse dia 19. E a gente conversa agora com o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, que vai contar umas novidades que estão circulando aqui na redação, que nem a gente sabe, tá? A gente vai saber agora. Bom, boa tarde aos internautas, boa tarde a vocês, parabéns aí pelo programa. Esse programa foi pensado para vocês, assim, eu digo que na minha cabeça, quando a gente queria esse programa da tarde, né, para tarde, uma tarde gostosa, feita por duas jornalistas preparadas, inteligentes e que, com certeza, junto com toda a equipe jornalística do Grupo Folha do Caparaó, do aquinoticias.com, vai trazer em todas as tardes aí realmente o entretenimento, informação, jornalismo, enfim, o que está acontecendo em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Essa é a grande intenção desse programa. Então, eu quero parabenizar vocês aí por início e por começar aí com essa entrevista de pé direito, né, que trouxe informações aí muito interessantes, né? Maravilha, estou doida para ler o livro agora. Não tenha dúvida, informação muito interessante. E o portal de notícias, a verdade é que um órgão de comunicação, uma empresa de comunicação, ela não é feita só para comunicar. Ela tem que se envolver também nos problemas da cidade, ela tem que trabalhar o desenvolvimento econômico da cidade, ela tem que se preocupar com a cidade onde ela está, com a região onde ela está, né? Não existe nenhum lugar desenvolvido no mundo que não tenha uma imprensa forte, que não tenha veículos fortes, que não tenha realmente uma comunicação eficiente. E o aquinoticias.com, ele está entrando agora realmente para começar a desenvolver alguns projetos, não só em Cachoeiro, mas em toda a região sul, projetos que vinculem a comunicação ao turismo, à cultura, para você estar movimentando a economia dessa região, né? E quando nós nós conversávamos depois do Carnaval com a Cláudia Sabatini, que é a nossa secretária de comunicação de Cachoeiro de Itapemirim, e ela me colocou um desafio enorme. Eu falei, nós temos alguns produtos que nós precisamos trabalhar, um dos produtos é Roberto Carlos. Isso foi numa quinta-feira de Carnaval, Fernanda e Alessandra. Eu te juro que naquela quinta-feira, eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo ouvindo Roberto Carlos. Eu nunca ouvi, eu acho que ouvi tudo de Roberto Carlos. Estava buscando inspiração. Eu estudei muita coisa sobre Roberto Carlos e, assim, eu sempre respeitei muito o trabalho de Roberto Carlos, mas passei a respeitar muito mais. Eu passei a olhar Roberto Carlos de uma maneira que eu confesso a vocês que eu não olhava, né? Como um artista disciplinado, com muita fé, com muita resiliência, como um artista com aquela qualidade, saindo da origem pobre, como saiu de Cachoeiro de Itapemirim, construiu uma carreira vitoriosa, uma carreira de 150 milhões de discos, uma carreira que passa por diversas áreas da música, né? Do funk ao rock, do pop ao samba, enfim, ele navega por todos os lados. É como um artista desse nasce em Cachoeiro de Itapemirim, e aí eu remonto aí ao meu amigo Edu Henrique, que diz o seguinte: tem alguma coisa naquela água de Cachoeiro de Itapemirim. Aquela água não pode ser, ela tem alguma coisa naquela água, porque como uma cidade como Cachoeiro sai tanto artista, tanto
ator, tanta cultura, né, naquela cidade de alta qualidade, um celeiro cultural, não só em Cachoeira, mas aqui, ele falou, inclusive, ele cita Paulo Sérgio, né, na fala dele. Paulo Sérgio aqui de Alegre, né, você pega Mimoso do Sul, então assim, você tem um cenário cultural aqui na região sul, rico, muito rico. E aí a gente começa a pensar como um cenário desse tão rico não se transforma em desenvolvimento econômico para a Cachoeira e a região. Por que não, né? Por que não? E aí talvez tenha a resposta do JP, ele tenha dado a resposta, ele tenha falado de Cachoeira, de Itapemirim, tem que deixar de ser modesta, né? Exato. Não é isso que ele fala? E aí a gente começou a trabalhar isso. Aí a primeira coisa que nós fizemos, formar uma equipe de trabalho. E a gente fez uma seleção para desenvolver esse projeto. Esse projeto, que se chama Revelar Cachoeira Itapemirim, é um projeto que a gente trouxe aí o Pedro Paulo e a Zaira, que são especialistas em grandes feiras, eventos, duas figuras também muito competentes nessa área. Nós trouxemos aí o Fabiano Jufo, que é um diretor musical, hoje ele está fazendo uma homenagem para Roberto Carlos também, de altíssima categoria, vive no Brasil inteiro aí, participando de vários programas de televisão, um grande imitador de Roberto Carlos, também outro cachoeirense, e a gente trouxe também o Ramon na técnica, que é um grande produtor de televisão aqui, mas o pessoal do som também, uma equipe muito boa, e o Edu Hennig também, que é um grande jornalista musical, e que tem, assim, todo um expert em Liverpool, por exemplo, ele fala de Beatles, ele fala de Memphis, ele fala de Elvis Presley, ele fala dessas cidades, como essas cidades conseguem ganhar realmente muito culturalmente, financeiramente, com a cultura desses artistas aí, para aquelas cidades. Então, isso nós começamos a observar e falar, é necessário a gente deixar de ser a capital secreta e a gente vai começar agora a revelar Cachoeiro para o Brasil e para o mundo. Esse é o grande ideal. Então, esse é o projeto que nós estamos lançando hoje. Primeiro, esquece, 19 de abril, dia aniversário do Roberto Carlos? Não. Abril, mês de Roberto Carlos? Não. 2021, o ano de Roberto Carlos, o ano de 80 anos, o ano que ele faz 80 anos. Então, as comemorações elas começam hoje, dia 19, e vai terminar dia 31 de dezembro de 2021. Isso nem Roberto Carlos sabe disso, mas a cidade vai homenageá-lo durante todo o ano. Nós vamos ter aqui diversas programações de homenagem, diversas programações culturais ligadas a Roberto Carlos durante o ano todo. E o que a gente pode adiantar, Elias, nessa programação? E o que a gente vai ter de atividade ao longo do ano programado para homenagear o Roberto Carlos e também para fazer Cachoeiro se tornar conhecido no país sul, deixar de ser a capital secreta daqui do Espírito Santo e ser a capital secreta do mundo, né? Primeiro, o seguinte, nós havíamos feito uma programação para fazer um seminário que teria acontecido no dia 16, na sexta-feira passada. Qual é a nossa visão, Alessandra e Fernanda? Quem faz o turismo funcionar, acontecer em qualquer lugar do mundo, não é o setor público, é o setor privado. São os empresários. É o empresário que faz o hotel, é o empresário que faz o restaurante, são os microempresários que fazem o artesanato, são os empresários que movimentam a economia na questão do turismo. Então, nós pensamos num seminário onde nós trouxéssemos o empresariado de Cachoeiro, né? O empresariado que gosta de investir, que sabe investir, que tem condições de investir, juntamente com os atores políticos também da região, os músicos da região, de Cachoeira e região, para, nesse seminário, a gente dar exemplos de cases de sucesso, de casos bem-sucedidos no Brasil e no mundo. Então, nós iríamos trazer, vamos trazer aqui, uma representante da cidade de Exu, por exemplo, em Pernambuco. Exu é a cidade do Luiz Gonzaga. Exu hoje é uma cidade que se desenvolve em cima do turismo de Luiz Gonzaga. O Exu hoje tem um hotel muito bom, um hotel de altíssima qualidade. E Exu também tem hoje, já está construindo o segundo hotel, porque o primeiro não está dando conta. A cidade ela recebe milhares de turistas em busca de Luiz Gonzaga, da história de Luiz Gonzaga, das músicas de Luiz Gonzaga, da sanfona de Luiz Gonzaga, das roupas que Luiz Gonzaga usava. Então, assim, você tem aí um exemplo de Exu, você tem exemplo de Taubaté, a terra do Monteiro Lobato, que também trabalha muito bem essa área. Você lá tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, você tem Emília, você tem Visconde, você tem um monte de
de atores. Você tem aí a cidade do Pelé, Três Corações, que você falou, que é uma cidade também que você vai lá, tem uma estátua do Pelé gigante na entrada da cidade. Tem 2 museus, lá não é só 2 museus Três Corações. em Três Corações, então você tem diversos casos de sucesso, né? E 2 casos aí já mais do que sucesso, que é Liverpool com Beatles e Memphis com Elvis Presley, né? E aí do Henrique vem falar para a gente nesse seminário, vem mostrar dados econômicos, inclusive, dessas 2 cidades. Então, a gente quer mostrar para Cachoeiro de Itapemirim, para o empresariado, que há, sim, condições de investir nessa marca Roberto Carlos. Roberto Carlos é uma marca muito forte, é uma marca que tem condições de trazer milhares de turistas para dentro de Cachoeiro de Itapemirim. Esse turista vai vir aqui para ficar nos hotéis, até mesmo casas, né, ficar aqui, ouvir Roberto Carlos aqui, comer comida que o Roberto Carlos gosta aqui, beber o café que o Roberto Carlos gosta de tomar, talvez hospedar no hotel que o Roberto Carlos hospedava, que está parado hoje, mas que pode voltar a funcionar. Então, você imagina, por exemplo, eu vou dar aqui uma ideia, uma simples ideia. Você imagina um restaurante hoje em Cachoeiro, todo focado em Roberto Carlos, com disco de Roberto Carlos, com fotos de Roberto Carlos. Imagina esse restaurante sendo servido por garçons vestido com aquela roupa igual ao Roberto Carlos, com peruca igual aquela, né, fazendo o Roberto Carlos, ali você tendo aquele clima, aquela música do Roberto Carlos, cantando, né, tocando dentro do restaurante, com pratos com o nome da música do Roberto Carlos. Eu estou dando aqui uma dica para restaurante, mas você pode fazer tudo, você tem toda uma cidade, um roteiro cultural, e aí Roberto Carlos ele traz, assim, junto com ele, toda a questão cultural da cidade, Rubem Braga, você traz aí Jéssica Valadão, você traz Sérgio Sampaio, você traz toda essa cultura da cidade, junto com o Roberto, para que as pessoas façam um turismo cultural de, no mínimo, 2 dias aqui. O que é o turista aqui? 2 dias passeando pela cidade, ouvindo a cultura da cidade. Então, nós não temos dúvida que isso é o começo. Mas muito ainda vai acontecer, a gente está apenas startando esse começo. E até falar isso, né? Esse Revelar Cachoeiro, você falou, 2021 começa, mas é o começo só dessa empreitada, né? O pontapé inicial, né, Elias? É o pontapé inicial, assim, e eu quero ressaltar uma coisa, a gente tem, Cachoeiro é uma cidade realmente abençoada por Deus, ela tem muita sorte, porque isso está sendo startado no momento em que Cachoeiro tem um prefeito, Vitor Coelho, que é oriundo da cultura, é ator, gosta de cultura, gosta de cantar, né? Tem isso na veia dele, né? Toda a equipe, a Fernanda, a Cláudia, até o secretário de Finanças, a gente teve com ele, e ele gosta de Roberto Carlos, ele gosta de música, então esse momento ele é ímpar para a cidade, é um momento que tinha que acontecer, porque às vezes o político, e assim, é normal que isso aconteça, o político tem aquela imagem de fazer na cidade a questão da obra, né? A grande obra, eu quero ser o prefeito de fazer uma grande obra, construir um grande viaduto, construir uma grande sede, fazer uma rua, fazer um bairro novo. Legal, acho que isso também é válido, e que isso é questão de infraestrutura, mas não tem maior obra do que você fazer o desenvolvimento econômico da sua cidade, fazer com que as pessoas da sua cidade tenham emprego, tenham renda, e o que é mais importante, fazer isso com a música, fazer isso com toda a questão teatral, com a questão cultural da cidade, né? E ele tem essa sensibilidade para isso. Então, eu acho que o momento é esse, de startar e de revelar Cachoeiro para o mundo. Hoje foi lançado oficialmente, estamos lançando aqui no programa Sobretudo esse projeto. E Elias, quando ele começa? Olha só, nós reprogramamos, nós tínhamos dentro da marca do projeto, startar ele dia 16 de abril, com o seminário, um seminário de um dia todo, né, um seminário bastante importante, reunindo esses empresários. Transferimos ele para junho, para o início de junho. Vamos marcar essa data, oficializar em junho. Por quê? Porque é por questão da pandemia. Como é que você faz um seminário com pandemia? Como é que você reúne pessoas? Mesmo se fosse remoto, não é legal, não é só você, tem que fazer ele híbrido. Claro que muitas pessoas entrariam online, mas você tem que ter algumas presenças físicas e não dá para você fazer no momento que está em risco extremo, risco alto. Então, a gente acredita que em junho a gente tem a condição de ter um clima melhor, a gente deve estar em risco aí baixo, moderado para baixo, e aí a gente vai conseguir fazer. E também o seguinte, a gente vai fazer uma grande homenagem a Roberto Carlos, que é uma live na casa de Roberto Carlos. Nós estamos trazendo o maior cover de Roberto Carlos, que é o Robson Carlos, que é um apaixonado por Roberto Carlos, faz isso há 12 anos.
é o que mais parece Roberto Carlos, é o que canta igual ao Roberto Carlos, ele é trejeito de Roberto Carlos. E nós fizemos esse convite e ele ficou apaixonado com essa ideia. Criamos aí um núcleo de músicos altamente profissionais, dirigido pelo Fabiano Jufo, e vamos fazer uma live na casa do Roberto Carlos. A casa do Roberto Carlos ali vai se transformar num palco dentro da frente da casa dele, onde tem o jardim, e ali nós vamos fazer uma live, e essa live, Roberto Carlos, ou o Robson Carlos, né, fazendo teatro como se fosse o Roberto Carlos, vai receber simbolicamente quase todos os cantores de Cachoeiro, os artistas de Cachoeiro, para cantar com ele. Tá? Isso, na minha cabeça, eu visualizei o seguinte, um teatro em homenagem a Roberto Carlos, com o cover dele recebendo os artistas de Cachoeiro para cantar. Seria como se Roberto Carlos estivesse recebendo esses artistas no palco para cantar o que ele sempre gostou de fazer. Né? E os artistas de Cachoeiro, de braços abertos, todos eles adoraram, criaram um repertório, fizeram um repertório. E aí tem todo um roteiro que eu também não posso dar spoiler aqui do Projeto Total. Já lançou, já tá bom. Mas vai ser sensacional, tá? Tem uma equipe profissional, o Edu Reine que está com a gente, Fabiano Jufo, Ramon, Vandinho no som, enfim, uma seleção. O pessoal da parte interna, parte comercial. Então, assim, vai ser realmente um grande evento para startar. E depois a gente tem um concurso de quem canta igual ao Roberto Carlos, quem canta o Roberto Carlos, vai mandar para a gente, nós vamos pegar em concurso. Tem o Festival Gastronômico do Roberto Carlos, que a Prefeitura já faz, mas a gente vai dar uma inflada nele, vai fazer um trabalho bacana, maior, mais pulsante, mais potente, com esse Festival Gastronômico. Enfim, tem um monte de programação com o Roberto Carlos para a gente fazer, até mesmo um festival de música Roberto Carlos. Nós estamos trabalhando o projeto de criar esse projeto. Você imagina um festival de música, né, num parque de exposição, anualmente, com uma condição. Qualquer artista que vier para tocar no festival tem que cantar, no mínimo, uma música de Roberto Carlos. Que maravilha, hein? Ia ser muito interessante. Qualquer um. Vai vir Ivete Sangalo, ele pode cantar até 4, 5 músicas, ele vai escolher. Mas pelo menos uma, dentro do contrato, tem que ter. Ele tem que vir aqui cantar uma música de Roberto Carlos nesse festival. Então, um festival que vai lembrar Roberto Carlos. É um festival de música, nós fazemos o Festival de Inverno de Guaçuí, que é um grande festival, Penha Roots, que é um grande festival também, e nós idealizamos esse festival de música em Cachoeiro Itapemirim, para realmente fazer realmente com que esses artistas venham à Terra do Rei. Né? Vários artistas, cada ano uma quantidade de artistas, e venha cantar Roberto Carlos também para a gente aqui, e mantendo viva essa marca, esse nome. E assim, é muito legal você ouvir do JP, que fez a biografia, dizer que não, o Roberto Carlos gosta de Cachoeiro, o Roberto Carlos ama Cachoeiro, diferentemente de muita gente fala, pensa, ele ama Cachoeiro, gosta muito de Cachoeiro, e Cachoeiro também ama Roberto Carlos. Eu tenho certeza disso. É questão aí da gente juntar os dois agora aí, e casar os dois agora de vez, e fazer essa relação dar certo. Verdade, eu achei muito interessante, Elias, você falou aí do restaurante, fazer um restaurante temático. A gente fez uma entrevista, se eu não me engano, foi a secretária de Cultura, Fernanda, que ela falou que cerca de 9 mil pessoas, isso antes da pandemia, mas isso vai passar, né? A pandemia vai passar e tudo vai retornar. 9 mil pessoas vêm anualmente para o Espírito Santo, para Cachoeiro de Itapemirim, buscando algum tipo de atividade, indo na casa do Roberto Carlos. E olha só, 9 mil pessoas, 9 mil clientes, no fim das contas, né? Então, é puxar essa iniciativa privada aí também para segurar o chifre do boi, como a gente fala, e investir nisso, né, Elias? Fabiano Jufo, hoje de manhã, dizia no programa Aqui na Cidade, ele foi entrevistado lá no programa, ele disse o seguinte, ele falou, eu tenho um casal de amigos argentinos, e quando eu falei de Roberto Carlos para eles, eles ficaram maravilhados, porque é o artista mais tocado em Buenos Aires hoje, é Roberto Carlos. Então, assim, para mim, eu acho que ele está aí nesse rol aí de Julio Iglesias, de grandes artistas mundiais, aí ele também está nesse nível, né, de grandes cantores aí da Frank Sinatra, dentro dessa linha de trabalho, ele para mim está dentro desse exemplo aí. E nasceu aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Outro dia alguém falou assim para mim, Fernanda, mas rapaz, o Roberto Carlos tinha que fazer mais por Cachoeiro, Roberto Carlos precisava fazer alguma coisa mais, mas ele já fez, ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui, né? Já está mais que suficiente, né, Elias? Ele já nasceu aqui, né? Então, assim, e tem muita gente, e eu vou falar para vocês, assim, tem um time, Carlos Onofre, Candian,
nós temos aí um grande tem o Xavier, né? Como é que é o nome dele? José Sérgio Xavier, Dr. Igner Mansur. Dr. Igner Mansur, muitos fãs, Dr. Paulo Ney, que é amigo pessoal. Enfim, nós temos assim, gente muito apaixonada e que a gente precisava, sempre eu digo o seguinte, projetos, assim, cultura, dessas coisas, você tem que como riscar assim, uma pólvora, um fósforo numa pólvora que você vai, e eu acho que o momento chegou agora, da gente, aqui noticias.com, nosso grupo, é que vai riscar esse fósforo aí para pegar fogo culturalmente a cidade e a gente começar a virar essa fita aí e transformar economicamente Cachoeiro com o que ela tem de melhor, com o que ela tem de mais rico, que é a cultura, que é a música de Cachoeiro de Itapemirim. Isso aí. Elias, muito obrigado por ter falado conosco aqui nesse primeiro dia, para também ajudar a gente a começar com o pé direito, né? Porque hoje só tem coisa boa aqui para a gente começar bem. Muito obrigada pela sua participação. E, Fernanda, você quer fazer suas considerações com Elias? Porque eu já quero continuar no assunto. A gente já vai continuar no assunto, né? Eu quero continuar em Roberto Carlos. Hoje é dia de Roberto. Hoje é dia de Roberto, tem jeito não, Elias. É o ano inteiro, né? O ano inteiro, 2021, 80 anos de Roberto Carlos. E obrigada, tá, Elias? Obrigada pela participação e apoiando muito esse projeto aí. Precisamos de todos, assim, a gente quer trazer todo mundo que gosta, que acredita, porque eu acho que o caminho é esse aí, mas é um caminho, não é um caminho só, é um caminho que tem que ser de todos, porque é o que realmente vai fazer Cachoeiro se transformar na capital aberta, revelada para o mundo e, consequentemente, vai ganhar muito economicamente. Isso aí. Okay? Isso Parabéns aí. para vocês aqui, sucesso no programa e... Amém, né? Obrigada. Vamos, já Boa começamos tarde. bem.